Fala, povo! Chegamos, mais um impacto e vamos juntos hoje, como sempre, crescer na graça e no conhecimento. Vou falar hoje para você o que acontece quando muda o sacerdócio. Hoje nós vamos entender, como sempre, olhando para a Bíblia, olhando para as Sagradas Escrituras, o que acontece, o que isso traz de benefício, o que isso traz para as nossas vidas, essa troca de sacerdócio. Eu estou falando, nós estamos no meio de uma série dentro de um estudo da lei e da graça e hoje não será diferente. Então, eu quero encorajar você a ficar até o final comigo, porque vem muita coisa boa de Deus para a sua vida. E antes de eu entrar no conteúdo, eu quero lembrar que você que tem nos acompanhado pelo YouTube, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir esse vídeo, que você possa comentar e também compartilhar para que outras pessoas recebam todo este conteúdo. Eu quero começar falando com vocês e trazendo para vocês hoje, para você que me escuta, você que é um jovem, talvez você que é um marido, uma esposa, enfim, famílias, eu sei que tem acompanhado, tem crescido na graça e no conhecimento. Eu quero trazer o que Paulo fala, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, ele fala aos hebreus. E eu quero que você acompanhe comigo, porque vai aparecer na sua tela, mas se você tiver também com a sua Bíblia, que você possa pegar a palavra, pegar a Bíblia, para que você possa grifar, para que você possa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então o apóstolo Paulo, ele fala em Hebreus 7, do 11 em diante, fala assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico. Então eu quero lembrar você que nós estamos no meio de um estudo. Se você talvez perdeu algum dos outros impactos, tá tudo isso lá no YouTube. E aqui nós estamos avançando, hoje nós estamos entendendo essa troca de sacerdócio. E Hebreus, a palavra de Deus está dizendo isso. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Então, o sacerdócio levítico está relacionado ao sacerdócio mosaico, a lei de Moisés, a tribo dos levitas ali. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso no dia de hoje. E ele continua dizendo: que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então o que nós estamos vendo aqui? Que Deus chamou um sacerdócio através de Moisés, como eu disse, a tribo de Levi. Então quando nós estamos estudando essa questão da lei e da graça, nós temos que olhar para a lei. E quando nós olhamos para a lei, entendemos que é o sacerdócio levítico. Então era através de Arão, irmão de Moisés, onde o sumo sacerdote, aquele que poderia e tinha acesso ao Santo dos Santos, enfim, toda aquela história da velha aliança. E o que Paulo está falando aqui? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que se esse sacerdócio era bom, por que teria necessidade de um novo sacerdócio? Olha, se o sacerdócio levítico ele foi bom, por que haveria a necessidade de um outro, de um segundo sacerdócio da ordem de Melquisedeque e que não fosse da ordem de Arão? Então aqui é a pergunta que Paulo está fazendo. E é isso que nós temos que entender, essa mudança de sacerdócio. Vamos continuar lendo o que diz a palavra na continuação. Fala assim, ó: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então aqui está muito claro, mudou o sacerdócio, o que tem que acontecer? Necessariamente tem que ser mudada a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Então Paulo está dizendo que esse novo sacerdote não pertencia à tribo de Levi. E pela lei, ele não poderia prestar serviço ao altar. Então aqui a gente tem que começar a entender essa mudança de lei, porque existiam ali regras, preceitos de quem poderia prestar serviço ao altar. E aqui está falando de um outro sacerdote. Vamos continuar lendo o que diz a palavra. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então aqui está falando claramente de Jesus. Quem que veio da tribo de Judá? Jesus, você conhece, o leão da tribo de Judá. Então, até então, os únicos que poderiam prestar serviço ao altar na lei mosaica eram aqueles da tribo de Levi. Agora a palavra está dizendo de um outro sacerdote, de uma outra tribo, a tribo de Judá. Você sabe quem é esse sacerdote. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta um outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, a lei mosaica, segundo o poder da vida indissolúvel. Então, nós sabemos que Melquisedeque, ele apareceu, e aqui fala a primeira vez dele,
nos nossos estudos, Melquisedeque, ele apareceu. E a Bíblia diz que ele não tinha princípio de dias nem fim de existência. Ele tinha uma vida indissolúvel. Então é sobre isso que Paulo está fazendo referência. Está fazendo referência a Moisés, no sacerdócio levítico. Está falando de Melquisedeque, que apareceu para Abraão. Você conhece a história, quando Abraão voltava de uma batalha, ali apareceu um sumo sacerdote. A Bíblia fala isso, sem fim, sem princípio de dias, sem fim de existência. E nós entendemos hoje, à luz da Bíblia Sagrada, depois Paulo vai afirmar que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós estamos agora entendendo essa transição de lei. Vamos continuar lendo o que diz a palavra. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a Bíblia diz que Jesus, ele era o sacerdote eterno. A Bíblia diz que Jesus, ele era o sumo e ele é o sumo sacerdote. E aqui nós começamos a entender quem é o sacerdote agora dessa nova aliança. Jesus Cristo. Diga aí na sua casa, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Então vamos ver agora o porquê que quando a lei muda, também é preciso ter uma mudança de sacerdote. Vamos entender isso. Vamos continuar lendo a palavra no que diz em Hebreus 7, 18 e 19. Diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, a lei mosaica, por causa de uma fraqueza e inutilidade. Olha como a Bíblia chama a lei. Não sou eu que estou dizendo que a lei é inútil, a própria Escritura. Eu falei para você no início do programa, pega a sua Bíblia para que você possa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. A própria palavra está dizendo, o apóstolo Paulo, que a lei era inútil, ou seja, não serve mais para nada. Então, antes de nós continuarmos lendo, eu quero que você entenda, porque nós já estudamos isso, que a lei ela não salvava ninguém, nem salva ninguém. O que a lei fazia? A lei trazia a consciência do pecado, porque a lei estava escrito: não matarás, não adulterarás, não roubarás. Então, a lei ela trazia a evidência do pecado. E aqui a palavra de Deus está dizendo que isso não serve mais para nada, que isso é inútil. Agora sim, vamos continuar lendo o que diz a palavra. No 19, ele diz assim: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ou seja, a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Quem que aperfeiçoou alguma coisa? Jesus. Por um só sacrifício diz que nós todos fomos aperfeiçoados. Então, a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Você está lendo aí comigo o que diz a palavra. Jesus, esse sim, aperfeiçoou. E continua. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Então, não existe outra forma de chegar a Deus. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você tenha consciência disso, clareza, paz nisso. Não existe nenhuma outra forma de chegar a Deus. Somente através de Jesus. Porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. É Jesus quem nos leva até Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele diz: ninguém vem a mim se não for por esse caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. E não é que ninguém vai, ninguém vem. Por quê? Jesus e Deus, eles são um só. Isso é um tema mais para frente. Mas eu quero que você entenda aqui o que está acontecendo nessa troca de lei, nessa troca de sacerdócio. O que nós podemos já entender até aqui, não só desse programa, mas de todos que nós estamos estudando a questão da lei da graça, é que não existe, então, vigília, não existe jejum, não existe batismo nas águas, subida ao monte, não existe campanha, ou seja, não existe nada. Não existe nada que faça o homem chegar até Deus. Você está entendendo? Você está lendo a palavra, está dizendo que nós só podemos chegar até Deus através de um sumo sacerdote. E agora você sabe quem é esse sumo sacerdote. Você já disse aí, você já leu. Jesus. Só através de Jesus nós podemos ter a plenitude da graça, porque Jesus, ele veio para trazer a graça. E a palavra de Deus, ela vai continuar trazendo ensinamentos, vai continuar trazendo revelação. Por isso eu quero que você acompanhe o que diz no verso 20, que diz assim: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aqueles que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, quando houve a instituição da lei, não houve nenhum juramento. A Bíblia acabou de falar. Na velha aliança, na lei mosaica, não houve nenhum juramento da parte de Deus. Agora, na graça, sim. Na graça, Jesus jurou. Na graça, agora, houve um juramento que ele seria o sumo sacerdote, não por um período, mas, como nós vimos,
para todo sempre. Diga, glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso traz paz, isso traz libertação às nossas vidas, porque agora nós entendemos que não temos nada mais com a lei. A lei ficou, sabe, a lei caducou, como nós já estudamos. E agora, através do sumo sacerdote, através de Jesus, nós temos livre acesso. Nós temos agora acesso ao trono, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso às promessas. Isso é como eu falo em todos os programas, que traz paz, que traz libertação. Isso liberta pessoas de sistemas legalistas. Isso que nós estamos lendo hoje, isso que você está recebendo hoje, isso é revelação de Deus para a sua vida. Talvez você nunca tenha lido isso na palavra, talvez ninguém nunca tenha te ensinado sobre isso, mas é exatamente isso que faltava para que os seus olhos fossem iluminados. Nós estamos apenas começando essa grande obra de Deus em nossas vidas. Vamos continuar lendo o que diz a palavra. Nós vimos agora, né, que houve um juramento para todo sempre, né, que Jesus seria esse sumo sacerdote. E no verso 22 diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que eu quero falar para você nessa hora? Que teoricamente nós não precisaríamos estar aqui, eu não precisaria estar aqui, sabe, falando sobre troca de sacerdócio, eu não precisaria estar aqui explicando essas coisas. Por quê? Porque a lei caducou. Mas o que acontece? O que me traz aqui? Infelizmente, um sistema enfermo. Infelizmente, pessoas que não entendem nada disso. Então, quando eu venho aqui a cada impacto, quando o nosso ministério, quando a missão apostólica, a Igreja Cristo Vive, traz a cada culto, a cada encontro, a cada programa, enfim, nós estamos trazendo o quê? Clareza. Nós estamos trazendo aqui as verdades bíblicas. Nós estamos trazendo aquilo, como eu disse, que gera, a palavra diz isso, que gera libertação, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como eu disse, teoricamente eu não precisava estar ensinando nada disso. Mas hoje existe uma confusão no meio evangélico, os crentes estão vivendo uma miscelânea. O que é isso? Cristianismo misturado com judaísmo, com feitiçaria, e tudo isso entrou nos altares. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não tem nada a ver. Existem práticas que eram para o povo judeu, e hoje os gentios, e nós vamos falar mais para frente quem são os gentios, somos nós, a Bíblia diz que somos gentios predestinados. Os gentios, o povo de Deus, está trazendo os preceitos judaizantes e colocando isso dentro do altar, sendo que Jesus veio para que isso fosse encerrado. Nós vemos, a lei caducou. Então, eu estou aqui e a cada impacto eu trago ensinamento para que você aí da sua casa possa ser liberto, possa ter ousadia, intrepidez espiritual para viver a palavra, para viver as verdades bíblicas, não para viver a tradição, não para viver o que uma tradição religiosa muitas vezes prega e que não tem nada a ver com a Bíblia. O próprio Senhor Jesus no passado falava sobre isso. Ele falava que existiam ali fariseus hipócritas, sabe? Homens ali que queriam que queriam aparecer diante do povo, mas que traziam uma tradição. E Jesus não quer nada com a tradição. Ele veio cumprir a lei e ele veio trazer e trouxe a graça e a verdade. Então, se eu estou aqui hoje, é porque eu estou trazendo conhecimento para que você não viva essa miscelânea. Sabe, essa verdadeira confusão tem trazido ignorância, como eu disse, nos altares, e está induzindo o povo ao erro. A Bíblia diz: ai daqueles que fazem com que as minhas ovelhas tropecem. E muitos homens de Deus, muitos homens, pastores e líderes estão sendo coniventes para o tropeço das ovelhas. Por quê? Porque estão induzindo os filhos de Deus ao erro. Então Jesus, ele é o fiador, nós vimos isso, de uma superior aliança. E que superior aliança é essa? Agora você sabe, encha a sua boca aí e diga: a graça de Deus. Diga: a graça de Deus foi estabelecida por Cristo. E a Bíblia diz que ela é uma superior. Por quê? Porque existe uma que ficou inferior. A lei ficou inferior, a lei caducou e agora Jesus estabeleceu uma superior aliança. Isso aqui é muita revelação de Deus, isso aqui traz paz, isso aqui traz segurança, isso aqui é o motivo de nós estarmos há 26 anos aqui em São Paulo como ministério levando as verdades bíblicas. Eu disse na introdução, eu disse nos primeiros programas que eu vi centenas de famílias chegarem destruídas sem esse entendimento, misturando judaísmo com cristianismo, trazendo, como eu disse, a feitiçaria gospel, né? A fé no copo d'água, a fé na fita, a fé no suor, a fé no jejum, a fé na obra, e não tem nada disso. E quando famílias, homens, mulheres, tiveram um encontro com essa palavra, eu pude ver isso na minha casa, eu pude ver isso em pessoas próximas a mim, eu pude experimentar disso. E eu creio que você já está experimentando disso, pessoas sendo libertas, o Senhor resgatando do império, sabe? Muitas vezes legalista, porque a Bíblia diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz. Essa foi a obra espiritual. Mas muitas pessoas estavam num estado debaixo da lei.
num ministério de condenação e morte, como eu sempre falo. Então, eu tenho visto, e essa é a missão do nosso ministério, formar agentes de transformação para que vivam, para que outras famílias, outras pessoas desfrutem de tudo aquilo que Jesus consumou na cruz do Calvário. Eu quero continuar ainda trazendo para você nesse programa conhecimento bíblico. Eu quero que você veja o que diz em Hebreus 3:1. A palavra de Deus diz assim, e nós temos que entender que, antes de eu ler aqui Hebreus, eu quero que você entenda que quando nós estamos na graça, não pode ter nenhum resquício de lei, porque a Bíblia diz que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Isso aqui é revelação. O que é colocar vinho novo em odre velho? Lei e graça. Eu não posso colocar novo conhecimento em algo velho. Por quê? Porque ele vai rasgar. Eu não posso remendar uma roupa, não dá certo. Então, isso está se referindo às duas alianças. E agora eu quero que você veja o que diz a palavra em Hebreus 3:1, que diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E aí está o nome dele, Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é o apóstolo, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então nós temos uma vocação celestial da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você foi chamado, você tem uma vocação da parte de Deus. Então nós devemos ter atenção naquilo que Jesus é. Eu, você, as nossas famílias, o povo de Deus tem que ter atenção naquilo que Jesus trouxe. E Jesus nos trouxe, não foi a lei. Jesus nos trouxe a superior aliança que nós estamos estudando, a graça de Deus. Então onde tem que estar a minha, onde tem que estar a sua atenção? Em Cristo. Onde tem que estar a sua atenção, a minha atenção? No Cristo ressuscitado, naquele que encravou ali, que ao terceiro dia foi ao inferno, tomou a chave das mãos do inimigo, diz que o mais valente amarrou o valente e que ele ressuscitou. É nesse Cristo que nós temos que ter a nossa atenção. Por quê? Porque ele veio para trazer, e ele trouxe a graça, um pacto de melhores e superiores promessas. Deixa eu trazer um ponto de atenção no meio de tudo isso para você que está me escutando, porque quando nós pregamos da revelação do novo pacto, da graça de Deus, muitos ouvem essas verdades e podem pensar assim, então agora é tranquilo, então agora é light, então o que você está pregando aí é que eu não preciso fazer nada, que está tudo certo. Sim e não, vamos entender. Por quê? Porque hoje existe também, eu quero que vocês fiquem atentos, existe uma graça barata sendo pregada aí, e não é essa graça barata que eu estou pregando, eu estou mostrando para você, através dos ensinamentos, através da palavra de Deus, o conhecimento. E diz o professor Oséias, nós sempre falamos que a falta do conhecimento é a destruição. O povo está destruído porque não conhece as escrituras. Então eu estou te mostrando com a Bíblia. Por isso eu falei no início, pega a sua palavra, pega a sua Bíblia, grifa aí, marca, porque o Espírito vai te revelar. E é o Espírito quem convence. Mas existe uma graça barata que é pregada nos dias de hoje. E não é essa graça que nós pregamos. Então você precisa ter a consciência de que se na lei a coisa era rigorosa, como é que é na graça agora? Para pensar, a Bíblia fala que a graça é uma superior aliança. A graça, ela é os bens vindouros, os bens reais. Então, agora na graça, Deus tem muito mais zelo, agora na graça de Deus, do que na lei. Então, quando as pessoas ouvem a gente falar da graça, por ter uma mente impregnada com os conceitos legalistas, então o que você está pregando aí é que agora não precisa fazer nada. Realmente, você não precisa pagar o preço, você não precisa fazer nada para ser aperfeiçoado, porque Jesus já te aperfeiçoou. Agora, o que nós temos que fazer é viver em santidade. Então, nós não podemos confundir a liberdade da graça na nossa salvação, na nossa justificação, o plano de Deus. Nós não podemos confundir isso com ter uma vida de libertinagem, com ter uma vida de pecado. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque aquele que é nascido de Deus, esse tem o selo do Espírito Santo, esse não vive na prática do pecado, porque o Espírito guia a todo caminho perfeito, a toda boa obra. Então, quando nós entendemos isso, isso não é uma carta para vivermos pecando deliberadamente. Não pense dessa forma, porque existe uma graça barata que diz isso. Então agora eu posso fazer qualquer coisa porque eu já fui aperfeiçoado. De forma alguma. Como eu falei, na graça agora, o Senhor tem muito mais zelo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo ele diz, não usei da liberdade, como eu disse, para dar lugar à carne. Não useis da graça para fazer libertinagem. E isso é muito sério. E alguns podem se perguntar, então por que é necessário que exista a mudança de pacto? Se tudo isso aconteceu, por que Jesus estabeleceu isso? Primeiro porque ele é soberano. Mas se essa é a sua pergunta, por que tem a necessidade, por que existiu uma necessidade de uma mudança de pacto? Porque a lei era um ministério de condenação e morte. Então qualquer resquício da lei vai trazer para a nossa vida o quê? Condenação e morte. Então por que teve essa mudança de pacto? Para que você não estivesse mais debaixo de condenação e de morte. Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios
3:9, ele vai dizer assim, ó, porque se o ministério da condenação foi glória, qual que foi o ministério da condenação? Vamos lá, você que está me ouvindo aqui, você que está crescendo comigo na graça, no conhecimento, a cada impacto, a cada programa, qual era o ministério, como diz o apóstolo Paulo? O ministério da condenação foi glória. O ministério da condenação era lei. Ele está dizendo, se foi glória, olha o que ele diz agora. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Nós já estudamos qual é o ministério da justiça. A graça de Deus. Então, veja que não sou eu quem chamo a lei de um ministério de condenação. É a própria Bíblia que está dizendo isso. Não é uma palavra humana, não é algo que eu estou tirando do meu coração, da minha mente. Eu estou aqui mostrando a palavra de Deus. O meu interesse aqui é que você seja liberto de um sistema escravizador. O meu objetivo aqui, a minha missão é trazer você para a verdade, é trazer você, sabe, para o prumo da vida. Isso só acontece na graça de Deus. Nós costumamos dizer aqui no nosso ministério, a vida, ela só tem nexo quando eu entendo as Escrituras. Olha, Deus tem um manual aqui para todos nós, a Bíblia Sagrada. Olha, se eu não entender qual que é o meu manual, aquilo que Deus colocou aqui para eu viver, se eu não entender o que a Bíblia fala a respeito da velha aliança, da nova aliança, de Jesus, de quem é Deus, se eu não entender isso, eu vivo essa vida sem nexo. Eu vivo aí, como diz a palavra, como uma onda impelida, levada por qualquer vento de doutrina. Sou uma pessoa inconstante. Então não podemos ser esses. Por isso que nós passamos aqui de forma vigorosa, de forma audaciosa, de forma intrépida as verdades bíblicas, para que você e da sua casa seja liberto de tudo aquilo que tem te escravizado. Então, nós estamos vendo aqui que a palavra de Deus diz que se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, a Bíblia está dizendo isso. Eu quero que você veja o que também diz a palavra em Hebreus 10:9, diz assim, então acrescentou, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então Jesus sabia que a missão dele era estabelecer a graça. Isso aqui é o próprio Cristo falando, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Ele estava ali fazendo a vontade de Deus, ele estava ali cumprindo um plano, um propósito. E ele diz que para estabelecer o segundo, o primeiro precisaria tirar o primeiro. O que nós acabamos de ler, remove o primeiro. Então Jesus sabia. Então, quando Jesus foi crucificado, nós fomos mortos para a lei e passamos a viver o quê? Para a justiça, para a graça de Deus. Eu quero ir para o final falando para você o que diz em Hebreus 8:13, que diz também a palavra. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Uau! Olha só a clareza. Você não tem medo de ser feliz agora? Você está vendo na Bíblia comigo? Se ele fala nova, a primeira se torna antiquado. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Você tem que entender que isso aqui foi escrito há quase 2000 anos, ou seja, a lei já desapareceu. Então, não faz sentido algum, nos tempos de hoje, alguém querer viver debaixo dos preceitos da lei. E foi exatamente isso que fez o nosso ministério se levantar aqui em São Paulo em 26 anos para pregar essa palavra que você está conhecendo. Nós estamos chegando ao final desse programa, eu sei que seu coração está ardendo, tem muito mais para eu compartilhar com você, mas o nosso tempo está acabando. Eu quero encorajar você a não perder nenhum dos nossos programas. Todos eles estão salvos no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP. Se você está pelo YouTube, eu sempre encorajo, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, enfim, faça com que isso cresça e outras pessoas sejam alcançadas. Como eu disse, estou chegando ao final desse programa, eu sei que você está recebendo muito conteúdo, que você possa digerir tudo isso. Eu espero você no próximo Impacto e eu quero lembrar que eu estou aqui sempre com essa missão, trazer para você as verdades bíblicas, para que você cresça na graça e no conhecimento. Para mim é um prazer, para mim é uma alegria, é uma realização poder, sabe, dar sequência a esta grande obra que o Senhor começou na vida dos meus pais. Hoje eu, meus irmãos, minha esposa, minha casa, nosso ministério, eu tenho muita alegria em poder compartilhar com você essas verdades. Eu finalizo dizendo para você nos acompanhar, como sempre, nas nossas redes sociais, nosso site www.cristovive.com.br, nossas mídias sociais também, Instagram, YouTube, Facebook, só procurar como Cristo Vive SP. Você que está ouvindo tudo isso, faça contato conosco através do WhatsApp, está aparecendo na tela para você o nosso número. Estamos em São Paulo, 11 9 3226 6916. E se você também mora aqui em São Paulo, eu convido você a estar presencialmente em um dos nossos cultos, que você possa conhecer. Estamos localizados na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, no bairro do Brooklyn. Estamos próximo à estação de trem do Morumbi, perto do metrô Brooklyn, muito fácil o acesso. Amém? Foi um prazer estar com você aqui em mais um Impacto. Eu termino dizendo, como sempre, o amor resgata
e a graça transforma. Graças e paz a todos, até a próxima, vamos juntos, tchau!